Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Patrícia Alvarenga, eu faço parte do grupo de estágio juntamente com o Lucas Azevedo, a Maria Terezinha e a Juliana. A gente ministra as matérias de Geografia, Filosofia e Sociologia. E hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre um movimento que teve essa semana, na quarta-feira, do Ato pela Terra, onde alguns artistas e alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, assim como a Carmen Lúcia, o Alexandre de Moraes, Rosa Weber, o Luiz Roberto Barroso, né? Eles se reuniram contra uma PL da mineração que estava sendo votada, que foi votada, na verdade, e infelizmente ela foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Então, essa PL, ela foi aprovada pela Câmara na noite dessa quarta-feira, do dia 9, e foi um requerimento apresentado pelo líder do governo, o deputado Ricardo Barros. Esse projeto de lei, né, que ele tem o número de 191/20, que trata, gente, da mineração de terras indígenas. E assim, e foi tramitado em regime de urgência, e o requerimento ele foi aprovado, acreditem ou não, por 279 votos a 190. Essa manifestação, ela foi chamada de Ato pela Vida, né? Por que Ato pela Vida? Porque essa proposta dessa emenda de exploração mineral na área indígena, gente, é um retrocesso muito grande que a gente vive, e é uma falta de empatia com o que é de origem nossa, porque os índios são os primeiros habitantes aqui da nossa terra, né, do território brasileiro. E isso é uma falta de respeito e uma falta de empatia muito grande. A nossa história começa ali, com os índios. E por mais que eles falem, né, que eles vão indenizar, né, os índios pela, pelo usufruto da terra deles ali, a gente perde ali os recursos hídricos, a gente perde a, o recurso mineral, né? E é uma exploração muito agressiva para aquela região. Pois é, eu disse aqui para vocês ato pela vida, o que não deixa de ser um ato pela vida, né? Mas eu quis dizer mesmo que esse ato de quarta-feira, ele foi chamado de ato pela terra. Esse ato pela terra, ele foi feito, né? Liderado pelo cantor Caetano Veloso, teve aí vários artistas, saiu em todas as mídias, Instagram, Facebook, enfim, que é com o objetivo de chamar a atenção dos ambientalistas, né, principalmente, por causa de um chamado pacote de destruição, que é um conjunto de projetos que ameaçam o meio ambiente e a agenda socioambiental. Então, assim, ele teve apoio pela classe artística, entidades, enfim, índios, né, porque são os maiores prejudicados, e pela sociedade civil. Então, vários artistas e também, né, como eu havia dito, alguns ministros do STF, e eles foram ao Congresso Nacional, onde eles entregaram uma carta com vários alertas a respeito disso, eles foram recebidos, né, pela ministra Rosa Weber, né, e pelo Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso. Essa manifestação, ela não tratava apenas da PL 191/20, né, que eu havia falado antes, que é sobre a exploração dos recursos minerais, hídricos e orgânicos em reservas indígenas. Foi tratado também, junto, né, nesse pacote, sobre a flexibilidade do licenciamento ambiental. Eu não sei se vocês lembram, uma reunião que teve com alguns ministros e o presidente da República, onde o ministro do Meio Ambiente falava o termo de passar a boiada. Isso aconteceu no início da pandemia.
ele disse que era para eles, né, os ministros e os líderes do governo aprovarem todas os licenciamentos ambientais, né, flexibilizar tudo, enquanto o mundo inteiro estava voltado com urgência, né, essa aprovação desses licenciamentos, enquanto o mundo inteiro estava focado na pandemia. Ou seja, é um momento de concentrar a, a atenção de todo mundo na pandemia, eles iam aprovar essas flexibilidades do licenciamento ambiental na surdina, porque ninguém ia perceber. Então, vamos passar a boiada, vamos sair aprovando tudo, porque ninguém vai perceber. E também, eu não sei se vocês acompanharam, é, a quantidade de agrotóxico que está sendo liberado para ser usado aqui no Brasil. Então, esse ato pela terra que ocorreu na quarta-feira, ele também falou sobre essa ampla aprovação do uso de agrotóxicos. Então, assim, por isso que foi chamado um ato pela terra. É a respeito do licenciamento ambiental, né, do passar a boiada, a respeito da alta aprovação, assim, né, do uso de agrotóxico, que inclusive o maior fornecedor de agrotóxico para o Brasil é a Rússia. Eu não sei também se vocês sabiam disso. E também agora por causa dessa exploração dos recursos minerais, hídricos e orgânicos em reservas indígenas. E essa data que eles escolheram para poder aprovar essa PL, né, esse projeto de lei, é uma data de passar a boiada também, assim como foi a do licenciamento ambiental, né? Porque o mundo inteiro está vendo as proximidades de pesadelo de guerra e o legislativo brasileiro querendo é, aprovar para ontem, com muita urgência, projetos que desrespeitam todo o cuidado que a gente deve ter com o nosso meio ambiente. Além disso, não só com o meio ambiente, com os índios também. Então, assim, a ideia era que o presidente da Câmara, né, o Rodrigo Pacheco, ele não aprovasse, né, que ele não votasse, na verdade, não é nem aprovar, porque foi aprovado e foi por votação, né? Mas é que ele não colocasse para votação essa PL, que é um absurdo, né? Inclusive, fazer um parêntese aqui para vocês, que nessa guerra que está tendo entre Rússia e Ucrânia, por causa do posicionamento do, do presidente do Brasil, a Rússia falou que vai vetar a venda de agrotóxicos para a gente, né? Para o Brasil. É complicado, assim, a gente falar que num momento desse tão desesperador, onde a gente está aí com o pé na Terceira Guerra Mundial, a gente consiga enxergar algo que pode ser benéfico para nós brasileiros, né? Porque se ele não fornecer agrotóxicos para a gente, é menos agrotóxicos que vêm para nossa mesa, né? Então, acaba que isso é um certo cuidado com a nossa saúde. Mas é estranho, né? A gente olhar assim, uma guerra, a gente conseguir achar um pontinho positivo, assim, né? Pra gente, para nós brasileiros, que estamos tão sem saber o que vai acontecer com a gente diante dessa guerra, também por causa de posicionamento ou falta de posicionamento do nosso presidente. Então, pessoal, nós estamos num ano de eleição, né? E eu acho que é muito importante a gente procurar saber quem são os políticos que estão lá nos representando. Acredito eu que aqui todo mundo já vota. Se não vota por obrigação, que vocês pensem, né, de forma consciente, já comece a exercer esse direito de vocês.
Tem o site da Câmara dos Deputados que vocês podem procurar saber ali, conhecer como que cada deputado votou, né, nessa urgência da PL 191, que foi a última, né, do qual houve essa manifestação da quarta-feira do dia 9 e pedir para vocês aqui que vocês tenham consciência, que vocês procurem saber quem é o candidato que vocês estão votando, independente, gente, de lado, direita, de esquerda, de centro-direita, de centro-esquerda, de terceira via. Eu acho que está muito complicado a gente lidar com isso hoje, sabe? Eu acho que a gente fica olhando muito essa divisão de esquerda-direita e a gente acaba perdendo um pouquinho o foco do que realmente é importante para gente. Então, eu peço para vocês conhecerem os candidatos que vocês vão votar, tanto para deputado quanto para o Senado, né? Porque não adianta a gente escolher deputados ou senadores que não vão apoiar o presidente que a gente escolher, né? Então, esse ano é um ano de eleição e a gente pede aqui para vocês observarem com muito carinho, né, o candidato de vocês para a gente não perder essa essência do Brasil, assim, igual a gente está perdendo com a mineração em terras indígenas, que é uma coisa que eu acho que a gente que é brasileiro mesmo, que a gente gosta de viver aqui, a gente sente um pouquinho. A gente não está morando lá na terra indígena, mas de certa forma isso dói um pouquinho na gente também, tá bom? Então, obrigada e até o próximo podcast.